Olá, tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho sobre vacinas? Estamos no mês de novembro do ano de 2020, em plena pandemia da doença Covid-19. E as vacinas estão prontas, já foram testadas e estão sendo distribuídas nos diferentes países. Chegou o momento da gente relembrar um pouco o que são as vacinas e a importância delas. Você sabe mesmo o que são vacinas? Com certeza, você já foi vacinado muitas vezes contra diferentes tipos de doenças, mas vamos atualizar essas informações que você já tem sobre vacinas. É importante lembrar que a vacina é um tipo de medicamento que previne doenças graves causadas por bactérias ou por vírus. Prevenir significa evitar que aconteça antes de acontecer. É preparar o seu corpo e as suas defesas contra vírus ou bactérias que causam essas doenças que você vê nesta lista. Por exemplo, a tuberculose é uma doença que há muitas décadas atrás matou muitas pessoas, mas hoje, com a vacina chamada BCG, a primeira vacina que um brasileiro recebe logo depois que nasce, esta doença está quase erradicada do nosso país. Outras doenças, como sarampo, cachumba, rubéola, acontecem atualmente de forma muito rara, porque a grande maioria da população já está prevenida, ela foi vacinada antes que o vírus chegue até a pessoa e cause a doença. Diferente da gripe, que todo ano tem uma campanha importante de vacinação, o vírus causador da gripe, também chamada doença de influenza, ele sofre modificações frequentes que dificultam a produção de uma vacina definitiva contra este tipo de vírus. Mesmo assim, ela é todo ano renovada e atualizada para reduzir ao máximo a disseminação da gripe dentro da sociedade. Outras doenças perigosas, como hepatite A, hepatite B e a febre amarela, que nos últimos anos tem se tornado cada vez mais frequente, aumentando a sua distribuição geográfica no Brasil, já teve muitas campanhas de vacinação. A vacina contra a dengue, que também se tornou uma doença frequente no Brasil, já está praticamente pronta. E a vacina contra o Covid-19 foi recentemente anunciada por diferentes laboratórios como finalmente testada e aguardando os trâmites de aprovação e distribuição para a população. Algumas bactérias também podem causar doenças graves como tétano, difteria, pneumonia, coqueluche e a perigosa meningite, que afeta crianças, podendo deixar sequelas graves ou até produzir a morte. A grande maioria dessas doenças que você está vendo nesta tabela nunca aconteceram em você, talvez apenas a gripe, porque você provavelmente teve vacina contra elas na sua infância ou recentemente. Mas como a vacina previne doenças? Primeiro, a vacina avisa o seu corpo sobre a existência de um causador de doenças, pode ser um vírus ou uma bactéria. Em segundo, seu corpo prepara a sua defesa antes da chegada deste vírus e desta bactéria. Terceiro, quando os vírus e bactérias chegam até você, a sua defesa já está pronta e preparada para combater a chegada deste causador de doença, que geralmente não consegue provocar a doença porque o seu sistema de defesa já está pronto. Ele foi prevenido pela vacina. Mas como a vacina avisa o meu corpo? O que tem dentro da vacina? A vacina é um dos medicamentos de mais alta tecnologia. Laboratórios muito preparados, com excelentes profissionais, estudam os causadores de doenças e produzem, a partir de pequenos pedacinhos que são retirados das bactérias ou dos vírus mortos, uma substância que vai servir para avisar o seu corpo como é o vírus ou a bactéria. Essas substâncias, pedacinhos, são chamados de antígenos.
Eles são feitos de vírus mortos ou bactérias mortas e são inofensivos. São colocados por meio de alta tecnologia dentro da vacina e são injetados no seu corpo. Quando o seu corpo encontra na corrente sanguínea, no sangue, esses pedacinhos de vírus ou bactérias mortos e inofensivos, os antígenos, o seu corpo reconhece que eles são estranhos, estuda esses antígenos e prepara uma substância chamada anticorpo, que se liga, ela cola no antígeno e previne que esse antígeno funcione como um vírus ou uma bactéria no seu corpo. Assim, o seu corpo desenvolve uma espécie de memória, porque ele já viu os pedaços do vírus ou da bactéria. E quando estes, então, chegarem inteiros e de verdade para causar uma doença, seus anticorpos já estão prontos ou existem células de defesa que têm uma memória de como fazer rapidamente estes anticorpos. E assim, você não adoece. Este é o aviso que o seu corpo recebe da vacina, o antígeno preparado no laboratório. Cuidado com muitas informações que estão sendo faladas atualmente a respeito das vacinas. As vacinas são medicamentos muito testados e seguros para serem usados. É mínima a quantidade de reações que pode acontecer e geralmente elas são reações naturais do nosso sistema de defesa, como uma pequena dor no local da picada da vacina ou um certo cansaço. Isto é produzido pelo próprio corpo quando está produzindo novos anticorpos. A vacina protege você e a sua família e a sociedade. Elas são uma conquista tecnológica que aumentaram e muito a vida, o tempo de vida das pessoas. Elas são boas para as pessoas e para os animais. Muitas vacinas tecnicamente evoluíram com novas características a partir de técnicas genéticas, inclusive o DNA ou RNA de vírus e bactérias podem ser utilizados nas vacinas para que o nosso corpo produza os antígenos e também os anticorpos. Mais informações sobre as vacinas, procure diretamente com especialistas. Vou te dar uma dica. Digite no seu site de busca preferido a palavra vacina ou vacinas, combinada com as palavras Fiocruz ou Biomanguinhos ou Instituto Butantan, como você está vendo na tela deste vídeo. Estes são 3 órgãos responsáveis de altíssima qualidade na produção de vacinas e outros tipos de medicamentos, como o Instituto Butantan, que é tão famoso para a produção do antídoto contra as picadas de cobra ou de escorpião. Aliás, o Instituto Butantan tem um ótimo canal na plataforma de vídeos YouTube, onde ele explica os seus diferentes tipos de medicamentos, como eles são produzidos e principalmente como são as vacinas. Eu agradeço muito a sua atenção, o seu tempo por ouvir essas informações. Espero que elas tenham ajudado você a saber mais sobre as vacinas. Sou o professor Breno, do Instituto Federal de São Paulo, do campus São Roque. Sou biólogo e tenho doutorado em biologia. E este vídeo é uma produção do projeto de extensão Ações Extensionistas do IFSP São Roque contra os efeitos da Covid-19. Mantenha-se seguro, use máscaras, cuidado com os contatos sociais, mantenha a distância, faça a higiene das mãos com água e sabão e, quando não puder, use o álcool gel. As vacinas já estão a caminho e elas vão mudar completamente a situação desta pandemia para uma situação de normalidade.